Introdução: a treliça e a videira. Vocês já viram que esse livro do Colin e do Payne foi lançado em 2018. Pode, por favor. Eu estou quase acertando também. Hoje eu vou usar ele agora, quer ver? Eu ia falar que hoje eu não ia usar, mas vamos lá, vamos tentar usar ele aqui um pouquinho. Vamos fazer uma tempestade de ideias aí. Em uma palavra, o que vem na sua mente quando você ouve a palavra discipulado? Tem que gritar, porque eu... Cuidar. Ótimo. Cuidar. Mestre. Acompanhar. Dedicação. Dedicação. Alguém falou o exemplo. Aprendiz. Aqui já não está saindo mais. Aprendiz, palavra, né? Pregação. Apoio? Alguém falou apoio? Que mais? Compaixão, suporte, doutrina. Legal. Todas essas coisas que vocês falaram realmente fazem parte do discipulado. O que nós não podemos é ter uma visão limitada do que é o discipulado. Por exemplo, achar que o discipulado é só estudo, só pregação. E esquecer que o discipulado ele tem a ver com a maturação do discípulo também. Agora, eu gostaria de ir um pouquinho além para começar uma distinção do que não é discipulado. Por exemplo, essa figura aqui é a figura do livro do Marshall e do Payne. Ele traz uma ilustração de uma treliça e de uma videira. Uma treliça é aquele suporte que uma planta, uma parreira, seja uma videira ou qualquer outra planta, cresce. Se ele fosse, talvez aqui do Brasil, não seria uma videira, né? Seria um pé de maracujá. Então a treliça, isso daí, olha que treliça bonita, né? Toda xadrez, né? Toda bem feita e tudo mais. E ele falou que na casa dele havia uma treliça dessa forma, só que sem nenhuma parreira, sem nenhuma videira, só a treliça. E por outro lado, havia no canto uma outra treliça mais velha, um pouco acabada, mas que tinha uma linda planta viva ali naquela treliça. A pergunta dessa ilustração, vamos ver se vocês já estão pegando a ilustração. O que é a treliça? Suporte. Mas no contexto da igreja, o que seria? Vou responder, para não ficar difícil. No contexto da igreja, a treliça são as coisas que nós temos como estrutura da igreja para que a igreja cresça. O prédio é uma treliça. As cadeiras são treliças. Os ministérios administrativos da igreja são treliças. Tudo que é obra de administração da igreja, bazar, eventos e por aí vai, são treliças. São estruturas que nós criamos para que a igreja cresça. Contudo, o problema é focar nas estruturas. O que seria então a videira? A videira é a própria igreja. A videira são as pessoas. A videira sou eu
São vocês, os nossos líderes, nossos pastores. Isso é a videira. E aí a grande questão é que a videira, ela é alimentada não necessariamente por meio desses eventos. Por exemplo, um bazar, apesar de ser bom e bênção, né? Muitas vezes nós fazemos bazar para fazer viagem missionária. Um bazar é bênção, mas ele não alimenta a videira. O que alimenta a videira? A palavra. Todas essas coisas que vocês falaram. Cuidado, acompanhar, dedicar, ser exemplo, aprender, pregar. Tudo isso. Agora, a pergunta é, o que é mais importante? A videira ou a treliça? A videira é mais importante. A videira é mais importante. Contudo, nós não podemos entender que a treliça também a gente pode desmerecer, abandonar. Porque uma videira que começa a crescer e não tem uma treliça para suportar, ela não vai crescer, ela vai cair, né? Vocês já plantaram tomate? Ou já tiveram tomate em casa? O tomate, quando começa a crescer, você tem que fazer o quê? Tem que amarrar, porque senão ele cai, principalmente quando começa a produzir. É mais ou menos isso. Então nós precisamos ter uma treliça. Não é uma coisa que eu posso dispensar. Contudo, o mais importante é a videira. O que é mais importante? A videira. E o qual é mais fácil fazer? O que é mais fácil fazer? Você ir para uma reunião de programação, uma reunião que vai programar um evento da igreja, ou você sair aqui e encontrar duas pessoas perdidas ali e começar a dedicar sua vida na vida deles, ensinar no evangelho e começar a se reunir semanalmente com essas pessoas? O que é mais fácil fazer é você ir para a reunião de programação da igreja. E aparentemente dá até um senso de que eu estou sendo útil, eu preciso estar, né? Não é o caso das nossas igrejas aqui, graças a Deus, mas eu vi uma sátira esses dias no YouTube, não sei, Instagram, de uma empresa com muitas reuniões, né? E aí a patroa chamou, olha, você esqueceu da reunião que a gente marcou para conversar sobre a reunião? Então tem reunião para conversar sobre a reunião. Qual que é o assunto da reunião? É saber qual foi o assunto da outra reunião. Vocês estão entendendo? A estrutura administrativa da igreja ela é importante, mas não deve ser o foco de 90%, 100% dos nossos esforços. Nós precisamos dedicar a nossa vida a pessoas. E nós precisamos entender que os nossos líderes, pastores e presbíteros, devem ter esse tempo para dedicar a vida na vida das pessoas, e nós devemos contribuir para isso. Porque se nós enchemos os nossos pastores e presbíteros de responsabilidades administrativas, eles não vão ter tempo de cuidar das pessoas, porque eles estão preocupados com coisas administrativas. E claro, nós também devemos cuidar das pessoas, não só os pastores e presbíteros. Vocês estão entendendo? Então o que é mais fácil fazer? É mais fácil eu ir para uma reunião, sentar lá numa cadeira e conversar sobre números, orçamento e por aí vai, né? Exatamente. E isso também é discipulado. Vocês vão ver que o discipulado envolve não apenas evangelização, mas a continuação desse processo, ok? E por que dedicamos mais tempo na treliça do que na videira? Como? Alguém se arrisca? Por quê? É mais fácil, dá mais status. E porque não é o foco. Sempre aquilo que não é o foco, sempre aquilo que não é o principal, é aquilo que parece que o inimigo, a nossa própria carne, o pecado que há em nós, quer nos levar, gastar tempo com aquilo que não é o principal. Vocês já perceberam? Não é o principal. Olha só, Deus disse, Jesus, quando foi embora dessa terra, ele falou o quê? Vão e façam. Ele não disse, vão e construam prédios. Eu já expliquei para vocês. O prédio, o local é importante,
para que a treliça se reúna, ou melhor, para que a videira se reúna, para que nós tenhamos um local onde nos reunamos e possamos crescer e desenvolver. Contudo, não é o foco. Não adianta ter um prédio lindo sem ninguém dentro. Não adianta ter um prédio enorme sem ninguém dentro. Vocês estão entendendo?